mais forte ainda, né? Orar ao Senhor. Agora mais forte ainda. Quem está com pedido foi arrancado fora, né? Nada pode impedir, né, irmãos? Nada pode impedir. Bem, vamos orar ao Senhor nesta noite. Deus, aqui está a tua filha, Deus vai trazer o alimento, a mensagem, paz e vida, a mudança, a transformação, Deus. Usa no culto profundo nesta noite, Pai. Nós possamos estar aqui para saciar da tua presença, deste alimento, Pai, genuíno, este alimento, Pai, que transforma, e este alimento que nos abençoa. Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Perguntei para o pastor quem vai pregar hoje. Ele falou você. Eu falei eu, mas será que eu consigo? Ele falou consegue. Eu falei então vou pela tua palavra. Louvado seja Deus, irmãos. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estiveram em oração, né? Pela minha vida, por esse período aí da cirurgia. Graças a Deus, deu tudo certo. Teve um probleminha, né? Aí uma reação alérgica à anestesia, mas o Senhor, né, deu livramento. Glória a Deus. Né? Como o irmão aqui até citou sobre o livramento. O Senhor nos guarda e nos livra, né? O salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém? Então, agradeço as orações dos irmãos. Continuemos orando uns pelos outros, né? Porque nós precisamos. Amém? Irmãos, hoje eu vou ser breve. Mateus 25, a partir do verso 31. Eu não vou forçar muito, né? Porque eu estou com os pontos ainda. Mas eu não aguento ficar em casa. Estava agoniada. Mateus 25, 31. Aleluia. Nós vamos ler até o 46. Que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações, né? Essa palavra venha ser um despertar para a nossa alma, para o nosso espírito. Que nós sejamos tocados, né, nessa noite pela presença do Senhor neste lugar. Que se você veio buscar respostas, se você veio buscar direção, se você veio apenas buscar uma palavra para alimentar o teu espírito, né? Que o Senhor te conceda nessa noite aquilo que você veio buscar para a tua casa, para a tua família. Amém? E diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei me dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando estivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém?
Glória a Deus, até aqui. Mateus escreve, né, esse Evangelho de Jesus em um dos ensinamentos de Cristo aos seus discípulos, e a epígrafe da minha Bíblia está escrito o julgamento das nações. E bem verdade, irmãos, que nós sabemos que Jesus, quando ele veio em carne, habitou, como diz a palavra de João, em nosso meio, cheio de graça e de verdade, né? Ele veio para trazer essa pregação, né? Essa ilustração do reino de Deus para todas as nações. Não só para os judeus, não só para Israel, mas também para os gentios, né? Para as pessoas que não eram judias, não somente para os judeus da época. Então Jesus ele me ensinando por meio de parábolas, por meio dessas inspirações, né? Por meio dessas ilustrações que o Espírito lhe dava, o próprio Deus lhe dava, e ele ia ensinando os discípulos. E nós sabemos, irmãos, que nós não somos salvos pelas obras. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E por que nós não somos salvos pelas obras? Paulo escreveu que para que nenhum de nós viesse nos gloriar ou ficar soberbo por causa das obras e sendo salvos por elas. Mas nós entendemos, irmãos, que aquele que é salvo pelo Senhor, ele tem as obras de justiça. Aleluia. E é disso que Jesus está falando aqui em Mateus, nesse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 25, sobre o julgamento das nações. Quando Jesus está falando do julgamento das nações, ele inclui Israel, ele inclui, irmãos, os judeus neste julgamento. Então, a nação escolhida, a nação eleita, não estava fora deste julgamento, irmãos, porque não é o fato da escolha de Deus, é o fato daquilo que fazemos com a escolha, com a eleição de Deus. Aleluia. E uma vez que nós fomos escolhidos, que nós somos eleitos por Deus, nós temos que aplicar em nossas vidas, irmãos, as obras de justiça. E isso é fato, irmãos, porque há uma diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus. Há uma diferença daquele que teme, daquele que não teme a Deus. Há uma diferença, irmãos, daquele que tem uma intimidade com Jesus e daquele que não tem intimidade com Cristo. Então é por isso, irmãos, que Jesus pega os 12 discípulos e começa a ensinar eles acerca das palavras, acerca da visão, acerca da cultura do reino de Deus, que é totalmente diferente daquilo que eles pensavam, daquilo que eles achavam, daquilo que eles viviam, irmãos, como uma religião aparente, como apenas um ritual, irmãos, como apenas um rito religioso. Aquilo que Jesus vem pregar, aquilo que Jesus vem ensinar para nós, aquilo que vai testificar a nossa salvação, irmãos, é aquilo que Jesus tem nos ensinado desde o princípio. Aleluia. E as obras de justiça nós precisamos fazer, irmãos, porque são as nossas obras que vão nos diferenciar daquele que é salvo e daquele que não é salvo. Aleluia. No livro do Apocalipse está escrito que João, ele tem visões sobre o fim dos tempos, ele tem visões sobre a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, e Jesus dá visões a ele sobre o céu, sobre a entrada no céu, e ele diz que ele vê uma multidão vestida de branco, e eles estavam vestidos de um linho fino, um linho puro, puríssimo, aleluia, e roupas alvas, roupas brancas, e aquelas roupas representam, irmãos, os atos de justiça dos santos, aleluia. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos que agora, aquilo que antigamente era lei para nos punir, agora é lei para nos absolver, aleluia. Porque a Bíblia diz também, irmãos, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que o fim da lei
contrário, nós agora temos a lei como o nosso aio, né? Como diz a palavra. Aio é aquele que pega na sua mão e te conduz para alguém que pode te salvar. É isso que a lei faz conosco, irmãos. Aleluia. Uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu obedeço, uma vez, irmãos, que Jesus e a sua palavra está em mim. João 15 ou 16, se eu não me engano, irmãos, vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aleluia. Todo ramo que está enxertado em mim, esse dá fruto. Ele diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês darão frutos. Aleluia. E o que está escrito lá em Gálatas também, acerca das obras da carne, o fruto do Espírito, que o fruto no singular, não é no plural, o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é fé, é fidelidade, é mansidão, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio, é temperança, é paciência, e contra estas coisas não há lei. Aleluia. E aos poucos, irmãos, a gente vai aprendendo isso com a caminhada do Evangelho, e a gente vai entendendo: se uma vez eu fui justificado pelo sangue de Jesus, uma vez eu fui absolvida da morte, uma vez eu fui absolvida da condenação eterna, da morte eterna, então o que eu faço agora com a minha vida? Aleluia. Eu vivo apenas para mim? Eu vivo apenas, irmãos, ao redor de mim? Ou eu vivo para fazer as boas obras aos outros? Aleluia. E sabe o que tem acontecido, irmãos? As pessoas não estão mais afim ou com vontade de praticar as boas obras. A grande maioria. Porque Jesus também disse aqui em Mateus, acerca do sermão profético, quando ele disse que: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De muitos, mas não de todos. Aleluia. Ele não falou de todos, ele falou de muitos. Muitos não é todos. Então isso significa, irmãos, que ainda há esperança. E qual que é a nossa esperança, irmãos? A esperança está na pregação do Evangelho. A esperança está, irmãos, em nós, mesmo estando aqui em poucos números, irmãos. Jesus, ele não chamou a multidão para dividir o teu ensinamento. Jesus não chamou a multidão, aleluia, para dividir a cultura do reino. Ele chamou 12 homens que espalharam o Evangelho. Ele chamou 12 homens que fizeram a diferença lá fora. Ele chamou 12 homens de certo que um traiu, mas ele aprendeu, ele esteve junto, ele esteve presente, ele contemplou os milagres, o poder, as maravilhas, ele contemplou cada virtude, cada poder que saía de Jesus, aleluia, e cada ensinamento da parte de Cristo que deixava os religiosos, eles estavam nervosos, eles estavam irritados, porque a mente deles não era capaz de compreender as obras de justiça, aleluia. E nós precisamos compreender: ainda que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, será apresentado sobre nós também, irmãos, o livro das obras. E a Bíblia diz, irmãos, que existem obras de palha, existem obras de feno, existem obras de madeira, assim como também existem obras de ouro, de cobre e de prata, aleluia. Então que naquele grande dia você possa apresentar ao Senhor obras de justiça, porque ele disse aqui na palavra que quando vier o Filho do Homem haverá separação, aleluia. Ovelhas e bodes andam juntos. O pastor pastoreia ovelhas e bodes juntos durante o dia. Somente à noite ele separa as ovelhas dos bodes, porque os bodes, eles são violentos. E quando o pastor ele vai guardar a ovelha no curral, não é ali
lícito, né? Não é prudente, aliás, guardar junto com os bodes. Então, ele está dizendo que quando o Filho do Homem vier, haverá essa separação. Olha, e todos os anjos com ele. Todas as nações serão reunidas. Ele inclui Israel aqui também. Ele inclui a nação eleita, a nação escolhida. Porque agora, irmãos, o que vale, a partir de agora, não é um rito religioso, mas sim, irmãos, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E se Jesus se entregou no madeiro, e se Jesus deixou tantos exemplos, e se Jesus, irmãos, não teve pecado, foi reto, foi íntegro, aleluia, e mesmo assim, irmãos, morreu por nós, por que eu deixo o meu coração endurecer? A palavra do Senhor diz, irmãos, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração, aleluia. Então as nossas obras serão pesadas sim, irmãos. Ele vai se lembrar de tudo que fizemos por aqueles que padeceram necessidade, porque a Bíblia diz, Jesus falou, e saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, aleluia. E amor não é sentimento, não é declaração na rede social, irmãos. Amor é atitude, amor é obra, amor é ação, aleluia. Então ele está falando acerca de coisas básicas da nossa vida. Quando alimentamos alguém com fome, quando demos água para alguém com sede, quando hospedamos um estrangeiro na nossa casa, quando alguém está sem roupa, a gente veste essa pessoa, quando alguém adoece, a gente visita, quando alguém está preso, a gente visita também, irmãos. Mas nós estamos muitas vezes, irmãos, muito ocupados com a nossa vidinha. Estamos muito ocupados com os nossos afazeres, correndo atrás das coisas terrenas, das coisas passageiras, e estamos esquecendo, irmãos, que há um galardão no céu, aleluia. Há um galardão que nos espera. Existe um rapaz no Instagram, não sei se vocês já viram ele. É um rapaz, eu nem sei se ele é crente, ele fala de Jesus, mas eu nem sei se ele prega, se ele é pastor. Mas eu sei que ele vai nas ruas, eu não sei se vocês já viram esse rapaz, tem um cabelinho lisinho assim, um cavanhaque, não sei o nome dele. Ele está no Instagram, e ele pega um morador de rua, bota sentado numa cadeira no meio da rua e joga um galão de água e dá banho naquele mendigo. Vocês já viram esse rapaz? Ele já viralizou. Ele deve ter posse, deve ter uma boa condição financeira. E aí ele pega uma mesa, põe no meio da rua e põe uma marmita. Ele não faz isso? Vocês já viram ele fazendo isso? E começa a conversar. Eu vou ver se eu acho o vídeo dele e mando no grupo para vocês. E eu fico encantada com aquilo, irmãos. Eu nem sei se aquele rapaz, aquele jovem é pastor, se ele prega o evangelho, mas eu sei que ele faz obras que muitas vezes nós não fazemos, irmãos. E não é porque eu vou fazer esse tipo de obra porque eu quero a salvação, é pelo contrário, porque eu já me considero um salvo, já me considero um cidadão do céu, já me considero um filho de Deus, aleluia. E nós não precisamos fazer como ele faz, porque para cada um Deus vai designar um tipo de obra. E as igrejas, irmãos, as igrejas em geral, até as grandes, as estruturadas, muitas vezes estão mais preocupadas em buscar dons espirituais, em ficar dando ouvidos a profecias, irmãos, vazias, profecias óbvias, que nós já sabemos que vai acontecer. É vírus, é pandemia, é assassinato, aumento de homicídio, tudo isso Jesus já falou. Não precisa de um profeta vir, irmãos, num congresso ou uma profeta e ficar falando coisas que Jesus já profetizou, aleluia. Não precisa, irmãos. Nós precisamos agora
acomodadíssimos, em zona de conforto extrema, porque tudo está bem, e quando o cerco aperta, nós buscamos a Deus em busca dos nossos próprios interesses, daquilo que nós estamos buscando, sendo que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que este aqui foi um dos sermões mais duros de Jesus, porque, querendo ou não, ele estava chamando ali os fariseus de bodes, né? Eu acho que esse e aquele sermão que Jesus fala, muitos vão dizer: ah, mestre, eu preguei em teu nome, eu louvei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. E aí ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou nunca vos conheci. É um dos sermões mais duros de Jesus, mas é a verdade que liberta, irmãos. É a verdade que nos desperta a viver uma vida, irmãos, uma vida grande, uma vida, irmãos, que glorifica a Deus, uma vida, irmãos, que verdadeiramente, aleluia, transmite o poder de Deus através da sua justiça, aleluia. Porque essas são as obras de justiça, irmãos. Justiça de Deus é isso. Sabe qual que é a justiça de Deus? Colocar um homem totalmente sem pecado para morrer pelos pecadores. Sabe qual que é a justiça de Deus? Fazer do Filho de Deus um pobre, alguém que nasceu numa estebaria, numa estalagem, que seja, para que nós fôssemos ricos, irmãos, para que nós recebemos coroas de ouro, aleluia. Fazer de alguém, irmãos, aleluia, que poderia exercer autoridade sobre o mal, que poderia eliminar pessoas rancorosas, mas que pelo amor, pela mansidão e pela coragem, aleluia, ele consegue quebrar corações duros e transformar caráter em personalidade. Esse é o nosso Deus, irmãos, aleluia. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nos chama de ovelhas do teu pasto, aleluia. É esse Deus que nós queremos encontrar naquele grande dia, sendo separados à direita e ouvir a voz do Senhor dizendo: benditos, benditos, aleluia, benditos. Vinde benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo, aleluia. É este reino que nós buscamos, irmãos. Então entenda uma coisa: você não precisa fazer igual o rapaz do Instagram, sair dando banho nos mendigos pela rua, mas faça aquilo que você pode fazer. Faça aquilo que está ao teu alcance. Faça no seu trabalho, faça na tua casa, faça na tua parentela, aleluia. E eu tenho certeza, eu te garanto que Deus não vai esquecer, porque a Bíblia diz que Ele não é injusto, para que não se lembre das nossas obras, aleluia. Então faça. Se você está andando uma milha, ande duas, como disse Jesus. Se você entregou a túnica, entrega também a capa, aleluia. Faça, mas faça mesmo com amor, com alegria. Dê testemunho de que você é um filho de Deus e uma filha de Deus, aleluia. Não deixe que a ganância, a arrogância, não deixe que as inclinações más do coração venham te dominar, mas que você tenha domínio sobre elas, aleluia. Que você se lembre de Jesus quando alguém te pedir ajuda, quando você vê alguém passando necessidade, aleluia. Que você se lembre e fale: eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, Senhor, eu sei que eu posso fazer mais, eu estou fazendo pouco ainda, Senhor, aleluia. Então que nessa noite você fique com essas palavras do teu
coração. E vocês veem, irmãos, que tudo aqui é passageiro e vai passar muito rápido. Tudo que está sendo profetizado aí, irmãos, nesses congressos grandes, pode ler na Bíblia. Jesus já profetizou, já está escrito, está lá no sermão profético. Não há nada novo, não tem nenhuma profecia nova, irmãos. Não tem. Aleluia. Jesus, ele já falou tudo o que ia acontecer. E de praxe, ele deu o Apocalipse para acrescentar ainda mais, irmãos. Não vamos ficar distraídos com essas coisas, mas vamos focar naquilo que nós podemos fazer. Amém? Eu ouvi uma pregação e essa palavra ficou na minha mente. Vou dividir com os irmãos. Aquilo que você tem controle, você faz. Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que você não tem controle, você não faz. Você deixa nas mãos dele. Aleluia. Então faça. Lembra dessa palavra? Hoje é o primeiro dia da semana, irmãos. Hoje é domingo. Você vai trabalhar essa semana toda. Você vai passar por ruas. Você vai andar de carro. Você vai para o seu trabalho. Você vai voltar para casa. Que o Senhor te conceda que esta semana você possa ajudar alguém, aleluia. Você possa ser a diferença na vida de alguém. Você possa cumprir atos de justiça, aleluia. Porque existe uma roupa branca, fina, pura, de vinho puro e fino, nos aguardando, aleluia. Que você possa tirar um pouquinho do seu tempo, aleluia, para ser como um discípulo, uma discípula de Cristo, lá fora. Não aqui. Aqui você vem para se alimentar, para aprender, para ter a comunhão com o seu irmão, aleluia. Mas é lá fora, é no seu dia a dia que você faz a diferença, aleluia. É no seu dia a dia que você resplandece a glória de Jesus. É no seu dia a dia que você é a luz do mundo e o sal da terra. É no seu dia a dia, é onde o Senhor te envia. Eu já preguei isso aqui outras vezes, aleluia. É onde o Senhor te envia para ser luz no meio daquela escuridão. E eu sei que por onde você passa, você não precisa me falar, eu sei, tem escuridão, tem pessoas cegas. Eu sei que no seu ambiente de trabalho, onde você convive, existem pessoas cegas espirituais ainda. E eu imagino o Senhor olhando lá de cima e esperando o meu servo e minha serva. Quando que você vai acender essa luz? Aleluia. Quando que você vai temperar? Quando que você vai salgar? Aleluia. A vida dessas pessoas insossas, uma vida insossa, sem propósito, sem fundamento. Irmãos, eu não ligo que a igreja está vazia. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu vou fazer o que está no meu controle. Eu vou fazer o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é pregar para vocês hoje. E pregar para mim também, aleluia. O resto, quem vai fazer é Deus. Talvez o Senhor esteja nos chamando nesta noite, como Ele chamou os seus discípulos e enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Até mesmo Pedro, a Sara e a Esther têm o dever de fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola. Aleluia. Então que nessa noite você saia aqui refletindo esta palavra. Será que o mundo permanece o mesmo? Ou será que o mundo, irmãos, pode ter esperança de mudança através de nossas vidas? Porque a Bíblia diz que a terra, irmãos, a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama, a terra geme. Tem até um louvor que fala, a terra clama, a terra geme, irmãos, pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós. Deus te dirigiu até aqui, Deus te trouxe até aqui, para
para você ser uma luz lá no seu trabalho, lá no meio da tua parentela. Aleluia. Onde quer que você pisar. Assim como ele falou para Josué: não temas, eu estou contigo. Eu irei contigo onde quer que tu fores, onde quer que tu pisares. Aleluia. Medita na minha lei de dia e de noite. É o tempo todo, de dia e de noite, mas é constante. Você não veio aqui só para sentar na cadeira e marcar um ponto. Você veio nessa noite porque o Senhor está te capacitando a fazer a diferença. Aleluia. A ser diferente, a ser alguém que abraça, alguém que ama, alguém que dá de comer, alguém que dá de beber, alguém que veste, alguém que hospeda, alguém que visita. Aleluia. Você não precisa do pastor, nem da pastora. Ele te deu poder e autoridade. Aleluia. Jesus falou: eis que eu dou poder e autoridade a vocês. Você crê nessa palavra? Você toma posse nessa noite? Poder e autoridade, irmãos. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele quer agir, ele quer mover, aleluia. Ele quer manifestar. Mas para isso você precisa crer, você precisa acreditar nessa noite. Eu te dou poder e autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Isso não é história da carochinha, não. Isso, irmãos, não é conto de fadas. É evangelho puro e verdadeiro. Aleluias. Eis que eu dou poder e autoridade para vocês. Você recebe? Receba poder e autoridade, irmãos. Queira, deseje. Deseje o Senhor nessa noite. Deseje os dons, deseje. Fala: Senhor, eu quero. A minha vida, ela não é definida apenas no meu trabalho, no meu cotidiano. Eu quero mais de ti, Senhor. Mais o teu poder, mais a tua autoridade, mais a tua virtude. Aleluia. Eu quero poder e autoridade, Senhor, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu quero poder e autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero poder e autoridade para pregar o Evangelho, a palavra de esperança àquele que sofre. Aleluia. A igreja precisa ser despertada, irmãos, a sair para fora. Aleluia. Eu não falo de fazer evangelismo e entregar folheto, porque isso não é eficaz. Sabia? Não é. A pessoa pega o folheto, ela nem lê. A pessoa pega o folheto e joga fora. O seu maior evangelismo é a sua vida. Você é a Bíblia que o mundo não lê. Aleluia. Você sabe disso. Eu não preciso matar o evangelista para ele sair por essas ruas evangelizando, batendo de casa em casa, porque já tem quem faça isso. Aleluia. Já tem quem faz isso. Deus quer que você seja a diferença. Ele está te dando poder e autoridade para repreender principado e potestade. Aleluia. Para lançar por terra, irmãos, demônios, hostes celestiais da maldade, que com sutileza penetram nas suas casas. Deus, ele quer te dar poder e autoridade para abrir a sua visão e te dar discernimento, compreensão de todas as legalidades que entram nas vossas casas. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Talvez este é o propósito que Deus tem com essa igreja. Aleluia. Porque eu sei, a Bíblia diz, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu filho e propósito. É hora de você se levantar com poder e autoridade. Aleluia. Para servir,
para amar, para visitar, aleluia, para alimentar, glória a Deus, poder e autoridade nesta noite. Você recebe nesta noite? Amém, Jesus. Eu creio no Espírito Santo, irmãos, que Ele vai completar essa obra. E você vai testemunhar aquilo que o Espírito Santo vai fazer através de vossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Haja aplausos. Amém. Nessa noite, quero parar o Senhor. Espero que nós possamos entender quando a oração final, a oração mais própria. Amém? Esqueça que nós estamos no vídeo.